Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bora usar o nome da seguidora que sempre bate cartão por aqui. Isabela, idade 24 anos, babá. Antes de começar a história, eu queria contar para vocês que eu estou tendo contato com histórias de manas de outros países e eu queria saber se vocês gostariam de escutar esse tipo de história também. O canal tá chegando para mulheres de outros países, então eu peço que vocês deixem nos comentários se vocês acham que é interessante escutar esse tipo de história também de relacionamento bizarro online. Eu sempre fui muito apegada à minha família, tudo que eu fazia na vida era com eles. Então, meu namorado também tinha muito contato. Ele ficava em casa praticamente o fim de semana, sempre que tinha alguma viagem a gente fazia juntos. E teve uma saída específica que eu fiz pro interior com a minha família, que o meu namorado não pôde ir. A gente já tava, na verdade, noivos, né, pra casar. Nessa viagem, a minha família inteira sofreu um acidente. Eu também tava no carro, só que em mim não aconteceu nada. Eu acabei perdendo os meus pais nesse acidente. Eu fiquei muito mal a ponto de, na situação toda, não conseguir mandar mensagem pro meu noivo avisando o que tinha acontecido. Até porque eu também estava passando por uma bateria de exames. E aí eu mandei mensagem só para uma pessoa da minha família falando de tudo que tinha acontecido. Isso foi se espalhando e chegou uma mensagem para o meu namorado falando que todo mundo, né, que estava no carro tinha sofrido algum tipo de questão muito grave no acidente. Sendo que fui eu que mandei a mensagem para a primeira pessoa, para minha tia. Mas sabe telefone sem fio? Então, até chegar ao meu namorado, quem mandou a mensagem pro meu namorado, que entendeu de uma forma errada, foi uma das minhas primas, não filha dessa tia, mas de outra tia, falando que todo mundo tava em um estado muito grave ou que ia ficar algum tipo de sequela. Disso, não mandou mensagem pra minha prima para saber como eu estava ou o que tinha acontecido e nem mandou mensagem pra mim. Ele sumiu do mapa. E eu achei que poderia ter sido um jeito dele reagir à situação num primeiro momento. E pra ser bem sincera, enquanto eu tava em toda essa situação, eu não fiquei pensando, ai meu Deus, ele não me mandou mensagem, enfim. Depois, né, que eu já tava organizando as coisas pro enterro dos meus pais e tudo, foi que eu fui conversar com ele. E aí ele respondeu de um jeito um pouco estranho. E depois eu descobri que, na verdade, ele tava numa festa. Ele tinha ido para uma festa. Ele tinha saído para comer, para curtir com os amigos, enquanto eu estava nessa situação. O que me deu a entender que ele achou que eu tinha ficado com alguma sequela ou eu estava em alguma situação de que ele não queria mais para a vida dele. Depois, quando eu fui conversar com ele meio que desacreditou que estava tudo bem assim e me explicou que tinha recebido uma mensagem como se eu tivesse com um grande problema ou nem fosse viver. E ele me mandou isso como se a minha vida não tivesse mais continuidade a partir dali e ele não se importava mais com isso. Ele foi bem sincero. E a partir daí, eu simplesmente terminei o noivado, porque eu entendi que se alguma coisa ruim acontecesse comigo, ele não iria mais querer saber de mim, ele ia seguir a vida dele tranquilamente. Eu fiquei muito mal com esse retorno dele, mas eu resolvi focar na questão dos meus pais, que eram pessoas que eram muito importantes na minha vida, que me trouxeram ensinamentos da onde eles vieram, né? Os meus pais, eles tinham uma origem muito forte, com questões ali no Marrocos, Egito, numa parte da África. Então, eu meio que bitolei em buscar mais sobre as vivências dos meus pais e também é uma parte da família que eles sempre falavam que ainda estavam lá,
mas que eles não tinham oportunidade de ir atrás, de conhecer e de saber mais sobre. Talvez eu tenha ficado um pouco bitolada em toda essa história, mas eu comecei a buscar culturalmente, historicamente, mais sobre essas partes, achando que eu poderia completar alguma coisa da minha família e dos meus pais dentro de mim que estava me faltando naquele momento por eu ter perdido eles de uma forma tão ruim. Então, eu comecei a buscar sobre os meus familiares nessas regiões. E eu descobri que uma das religiões que predomina ali é o Islã. E eu também comecei a estudar sobre isso. Durante uns 2, 3 anos, tá? Eu fiquei estudando sobre isso, eu virei muçulmana e eu também trabalhei, juntei dinheiro para visitar essas regiões e também busquei mais sobre o pouco que eu tinha de informação, de documento que tinha em casa, sobre as pessoas que moravam nessa região e que eram meus parentes. Eu consegui encontrar alguns pelas redes sociais, nós conversamos e ficou marcado que assim que eu pudesse eu iria para lá visitar, que era um sonho dos meus pais também. E aí eu tô falando, gente, de 2, 3 anos depois de tudo que aconteceu, tá? Isso não foi no mesmo ano. Eu também tinha o sonho de encontrar um parceiro, de ter uma família. E eu coloquei na minha cabeça que seria da mesma linhagem dos meus pais, da mesma região. Eu tinha muitas exigências e informações sobre o que eu queria em um parceiro que não batiam com os homens aqui do Brasil. Uma questão de como cuidar dos filhos, do que é uma família, que era muito tradicional do Islã e que nenhum homem aqui, quando eu começava a conversar, eles já me achavam meio que doida, sabe? Busquei me trabalhar para colocar o hijab, não só o hijab, mas também tinham outros tipos de vestimentas que eu corria atrás de ter. E quando eu me firmei em começar a sair assim na rua, as pessoas me olhavam de um jeito estranho, as pessoas falavam muito mal de mim, que talvez eu tivesse enlouquecido, e eu acabei perdendo meu trabalho porque eles não aceitavam que eu usasse hijab e eu não queria abrir mão de usar isso em público. Eu também achava que era uma forma de me esconder. Não vai adiantar eu falar o nome porque vocês não vão conseguir assimilar a imagem, mas eu usava todos os tipos e queria também usar aquele que, para vocês entenderem, é um que você só deixa, tipo, os olhos à mostra. Me sentiria mais protegida e mais segura, porque dentro dessas vestimentas eu não ia precisar me preocupar com as minhas expressões, eu não ia precisar me preocupar como que as pessoas me olhavam e me julgavam fisicamente. Eu me aprofundei na conversa com os familiares que eu tinha na região do Marrocos e deixei bem claro que eu queria construir família, que eu queria ter filhos. Então, se eles tivessem alguém para me indicar, a me apresentar, eu aceitaria, porque aqui no Brasil eu entendia que não teria jeito. Mas também me contaram sobre um site de relacionamentos só de muçulmanos, onde as pessoas se conhecem e que poderia acontecer alguma coisa por lá. E eu resolvi entrar nesse site. O primeiro muçulmano que eu encontrei nesse site tinha o nome de Mahmoud. Mahmoud, idade, 36 anos, médico. E eu lembro que na descrição dele estava escrito uma coisa tipo assim: I need loyal Brazilian girl. Que, pra quem não entende inglês, eu preciso de uma brasileira leal, fiel. Ele tinha alguns vídeos que ele tentava falar português. Dava pra entender que o português dele não era bom, ele só tinha decorado frases de músicas, tanto que os vídeos só eram ele cantando uma frase da música. E eu acho que ele não entendia o significado do que ele estava cantando, porque os vídeos eram de funk. Então, o primeiro vídeo que eu abri, na cara que ele só estava decorando algumas frases de tão desesperado que ele queria
conversar com alguma brasileira, e eu acho que a maioria das que estavam no site não falavam inglês, então ele pensava que conversar em português era um diferencial. No primeiro vídeo que eu toquei, ele tava segurando assim, como se fosse com um pau de selfie e falando: "E parado no bailão", e tipo, parava, dava pausa. Também na descrição da conta dele tinha tipo várias bandeirinhas assim: Brasil, 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 flores, Brasil, 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 flores, bandeira do Marrocos. Buscava por uma mulher que se dedicasse à família, que quisesse cuidar dele e dos filhos. Dizia também em negociar dotes através das terras dele. Quando eu comecei a conversar com ele, ele me falou que era do Marrocos e eu achei uma coincidência assim sensacional. Só que depois disso ele parou de responder, sumiu a foto dele, depois sumiu a conta dele no site e eu nunca mais conversei com ele. Uma semana depois eu conversei com a galera da família que eu tinha lá em Marrocos e eles me falaram que apareceu um pretendente. Isso assim, na chamada de vídeo. E se eu queria que marcasse de conversar com ele online. Eles não me mostraram foto nem nada, só falaram das qualidades e do que esse homem desejava em um casamento. E eu achei que batia muito com tudo aquilo que eu queria. Então eu lembro que a gente marcou uma chamada de vídeo, mas não era só eu e ele. Era assim, pra conhecer normal, como se fosse um amigo conversando com a família. E aí, numa chamada de vídeo despretensiosa, ele passou assim por trás e eu conheci os fios do cabelo. Quando ele virou, que ela falou: "Ah, esse é o Mahmoud", minha prima falou: "Esse é o Mahmoud". Aí eu olhei e falei: "Gente, é o cara do site? Como assim?" E aí eu vi que ele paralisou e conheceu também, mas nem ele falou nada, nem eu falei nada. E aí a gente deu um oi ali, e aí sim o meu coração já começou a acelerar de um jeito diferente, porque era muita coincidência, uma coisa meio Maktub do Colônia, né? Depois dessa chamada de vídeo eu fiquei com ele na cabeça, e aí tudo que eu ia fazer vinha a imagem dele na minha cabeça: tomar banho, comer, ler livro, dormir. E aí eu falei: bom, vou pedir o contato dele pra minha prima, porque eu me interessei. Só que quando eu fui pedir o contato para ela, de novo, Maktub, ele já estava me ligando, ele já tinha pedido. E aí eu atendi, foi aí que começou a atuação. Porque ele era a cara do Sidney Magal, só que do clone. Os olhos dele eram amendoados e ele passava um lápis preto embaixo. A barba era cerrada, mas era cerrada na faca, de tanta macheza que esse boy tinha. A macheza era explícita, porque desde o primeiro momento ele não falava comigo como se ele quisesse saber se eu ia falar sim ou não. Ele praticamente ordenava as coisas. E ele falava que ordenava porque ele já sabia que eu era feita para ele, que nós éramos feitos um para o outro. Ele já chegou falando que sonhava comigo antes mesmo da nossa primeira conversa no site de relacionamentos. Ele disse que tinha visto o meu rosto, o meu cabelo, as roupas que eu estava vestindo, a maquiagem que eu estava usando. Mesmo ele me vendo de hijab, ele já sabia de tudo, e que ele já tinha sonhado com a mesma forma que eu estava aparecendo para ele na chamada de vídeo. Que eu não iria acreditar, mas que ele deveria ter escrito tudo que ele sonhou comigo, porque estava se repetindo novamente, tudo, até como eu virava a cabeça, o que eu respondia para ele. E aí eu virei e falei assim: "Você tá louco?" Na hora que eu falei "você está louco", ele falou "você está louco comigo também", como se ele já soubesse a fala que eu iria soltar. A versão Mr. M apareceu, porque aí ele adivinhava tudo.
Eu falei que eu não acreditava no que ele estava me falando e ele falou, então tá, você usa 40, a sua altura é 1,68 m, você calça o número tal. Ele começou a falar todas as informações do meu físico e batia. Depois, ele começou a falar sobre os meus trabalhos, com o que eu trabalhava e o que tinha acontecido. E eu fui ficando que eu não tinha mais argumento e nem palavra, porque cada vez que eu tentava confrontar alguma coisa, ele sabia responder certinho o que era meu. Ele só não me falou o número do meu RG. E aí fica um spoiler que eu não sabia, tá? Que existem grupos, e aí não são só de árabes, ou de africanos, ou de italianos, enfim. Existem grupos de várias nacionalidades aqui no Brasil que agem, sim, como espiões. Espiões no sentido de levar informações de uma pessoa daqui para esses caras. E a gente não tá falando de uma grande máfia, não. Simplesmente conhece algum imigrante que mora aqui e paga para ele para acompanhar o seu dia, na internet, para acompanhar o seu dia ficando perto da região de onde você mora e vendo os horários que você sai, os horários que você volta. E também existe um tipo de pesquisa que às vezes a pessoa para você e fala, responda uma pesquisa e você ganha R$20, e você ganha R$30, que também ali você deixa o seu nome, o seu endereço, as suas medidas, você deixa tudo, e que algumas vezes não é para o objetivo que aquela pessoa falou que era. Era impossível qualquer pessoa adivinhar tudo da minha vida. Com certeza ele tinha pesquisado muito bem antes, só que eu não pensei nisso. Preferi acreditar na mágica do Mektoub. Nesse momento ele ganhou a minha confiança e a partir daí eu comecei a me abrir sobre tudo da minha vida, sobre as minhas dores, sobre como eu me sentia julgada aqui no Brasil sendo muçulmana, porque as pessoas me olhavam torto, porque as pessoas pensavam que eu era um animal por causa disso. E aí ele me entendia, tentava me deixar mais calma sobre isso, me mostrava como no Marrocos as coisas eram diferentes e que talvez eu me adaptasse muito melhor lá do que aqui no Brasil. Ele me mandou alguns presentes e adivinhou o meu desejo de usar. Lembra que eu falei aquele lenço que aparece só? Quando eu usei, eu fui afrontosa, né? Eu vi assim todo mundo, toda a vizinhança comentando sobre. E depois eles colocaram um negócio, um prato com umas coisas que eu nem sabia muito bem o que era, e tinha boneco, tinha várias coisas na calçada da minha casa. Eu achei que aquilo fosse uma ameaça. Eu fiquei muito mal, fiquei com muito medo e disse pra ele que eu não aguentava mais ficar no Brasil, que eu não queria mais ficar aqui. Na verdade, ele foi me envolvendo e eu também me deixei me envolver, a ponto de uma vontadezinha que eu tinha de talvez viver em um lugar que me aceitasse mais, virasse uma grande bobeça. E foi aí que então ele colocou que eu poderia ir para o Marrocos, que eu poderia ser a esposa dele e que a gente poderia conversar sobre isso. Ele me falou sobre as regras, sobre as leis, sobre o que ele acreditava, o que ele queria como homem, o que ele esperava de uma mulher. Nós conversamos por horas e então nós decidimos nos casar. Ele optou e me fez aceitar um casamento online, porque ele sentia que quando a gente se olhasse, quando a gente se aproximasse, a gente já ia querer partir para os finalmente, então era melhor que nós já estivéssemos casados. Eu não sabia dessa prática, mas ela é bem comum. Você contrata um advogado, faz uma videoconferência, a documentação ela é toda entregue ou pelo correio ou online mesmo. Você pode chamar as pessoas da sua família para essa videoconferência. No meu caso, o homem iria falar por mim. Então eu teria que falar todos os meus desejos, tudo que eu aceitava ou não, também em relação ao dote. Esse homem acertaria
acertaria tudo com ele online. Eu não iria participar dessa reunião. Depois eu receberia o documento só para assinar e confirmar. Eu poderia ler e ver se tudo lá tudo que eu exigi estava lá. Mas essa hierarquia de homem e mulher não poderia ser quebrada de acordo com ele. Uma coisa não foi conversada. Antes de virar muçulmana, eu tive relações com outros homens. E a partir do momento que você se reverte ao Islã, você para de ter relações com homens e tá tudo bem. Você só vai ter relação depois que você casar com o seu marido. Eu estava seguindo tudo certo, de acordo com o que eu aprendi. Só que na cabeça dele não era assim. E isso não foi conversado, porque pra mim estava tudo certo. Ele achou que ele estava conversando com uma virgem. Depois do casamento, na cabeça dele, na minha, ele já era meu marido, eu já era esposa dele. Então ele começou a me mandar presentes, lingerie, para que eu vestisse e ele visse. Porque assim, levaria um tempo até eu conseguir me organizar, ele comprar as passagens para eu ir para o Marrocos. Não era uma coisa barata, mas nesse tempo nós já estávamos casados. E eu acabei perdendo o trabalho, acabei ficando sem dinheiro, não conseguia mais pagar o aluguel da casa. Ele disse que não teria problema, ele ia ver uma casa para mim ficar nesse tempo. Então eu fui para uma casa aonde ele não me explicou muito bem se ele estava pagando o aluguel, se era dele, se era de algum conhecido, mas eu fiquei nessa casa porque era o único lugar que eu tinha para ficar. E quando eu recebi os presentes, né, as lingerie, eu provei no espelho, olhei, andei pela casa, tal. Quando chegou a noite, ele me mandou fotos e vídeos daquele meu dia, onde eu estava usando a lingerie, onde eu estava na casa andando. E eu fiquei, ué, como assim? E aí ele me falou que tinha algumas câmeras na casa e que ele conseguia ver e me proteger durante todo o dia. No começo eu achei estranho, mas depois ele me explicou que era uma questão de segurança. Se algum cara quisesse entrar lá, se alguma coisa acontecesse comigo, ele ia estar sabendo e poderia chamar a polícia para me ajudar, e que também ele gostava muito de me admirar. Foi quando ele me contou que ele pintava e me mostrou que ele estava me pintando, né, através dessas imagens de fotos e vídeos. Ele estava fazendo algumas pinturas que depois ele deixaria na nossa casa. Ele também dizia que colocou as câmeras porque ele não tinha muito tempo. A gente conversava de forma espaçada, ele trabalhava na área da medicina. Então, às vezes, ele me mandava, né, que ele estava lá nas situações, na correria dele, e não tinha muito tempo. Mas alguém, ou ele, conseguia acompanhar a minha vida por essas câmeras. Às vezes ele ficava um pouco estressado, né, com todo o trabalho que ele tinha, mas às vezes ele soltava umas frases assim um pouco grossas, mas logo em seguida ele pedia desculpa, mandando uma foto até meio que narcisa, assim, sabe? Ele mandava foto ainda com o uniforme, sabe, suado, encostado na maca, falando, acabei de terminar e foi muito maçante, me desculpa. Mandava às vezes foto com o avental e a luva. No começo, quando eu mandei essas fotos para umas colegas que eu conversava, elas falavam que eu podia estar caindo em um golpe. Porque tem muitos caras que fingem ser médico e ficam mandando essas fotos para alimentar, né, a ideia do médico, cirurgião. Mas no caso dele, não era. Passamos alguns meses assim até ele conseguir todo o dinheiro para eu ir para Marrocos. E eu fui. Deu tudo certo, cheguei lá tranquilamente. Só que lembra que ele falou que a gente teria esse fogo e que por isso que era melhor a gente ter casado online? Pois é, ele tava certo. Assim que nós chegamos na casa, e olha que assim, para a família dele, o casamento ainda não tinha sido feito no sentido de que tinha toda uma cerimônia, uma festa, né? Então era como se eu ainda não tivesse passado pela parte da tradição da família. Mas eu cheguei lá, e ele já queria ir pro vamos ver. Ele me beijou, tal. E eu lembro que ele me beijou
parou e ficou olhando pra minha cara. Depois voltou a me beijar e continuou. E aí foi aquela coisa, foi tirando minha roupa e tal. E eu via que... Esqueci de falar uma coisa. Antes disso acontecer, ele disse que precisava medir o meu corpo. Medir, tipo, tamanho de várias partes do meu corpo, para que fossem feitas as roupas do casamento. Tinha que mudar de vestido. Tinha um monte de roupa que eu teria que usar lá e que precisava. E foi aí que a gente deu o nosso primeiro beijo e chegou aonde eu tô contando pra vocês. Só que assim, porque não era as medidas assim normais, ele já tinha acertado antes, mas eram coisas de detalhe, tipo tamanho do braço. Enfim, ele me falou que era porque as roupas tinham muitos detalhes e que precisava ser feito. Mas eu achava que seria feito por quem fosse costurar a roupa. Ficou um pouco confuso, mas aí a gente se beijou e começou toda a situação que eu tô contando pra vocês. Eu lembro que conforme eu fui tirando a roupa, ele olhou pras minhas tetas e teve a mesma reação que ele teve no beijo, de parar, olhar e voltar a ter a ação. Ele tava avaliando ou pensando alguma coisa ali que ele não tava compartilhando comigo. Depois eu percebi que a maioria da parte do meu corpo, ele olhava de um jeito estranho. Quando ele veio para vir para cima de mim, eu reagi me abrindo para ele vir para cima de mim, né? Para acontecer, né, os finalmente. E ele também parou e estranhou. E eu perguntei, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada? Ele, não. Só que ele não finalizou a situação, ou seja, ele não entrou dentro de mim. Ele parou e disse que a gente estava indo muito rápido, que ele tinha que ver algumas coisas antes, que ele tinha que conversar algumas coisas antes comigo, que ele não teve coragem de conversar online, mas que era necessário e que ele esperava que eu aceitasse. Tudo isso depois da gente já estar casado, tá? Ele me explicou que existe uma tradição lá no Marrocos, onde precisa ser confirmado para a família que a mulher é pura. Isso tudo, eu acho que ele começou a desconfiar de mim, por isso que ele colocou isso, mas ele disse que não, que independente de toda a situação, isso precisava ser feito. E que era um teste de vir que não era ele que faria, ele indicava um médico, porque como ele era o noivo, então ele poderia mentir sobre essa situação. Ele indicava um médico, o médico iria observar ali toda a região e falar se eu era pura ou não. Nessa hora eu gelei, porque eu sabia que eu não era mais pura, mas eu não tinha falado pra ele, porque dentro do Islã, pra mim estava certo o meu celibato depois que eu me reverti. E eu não sabia que isso era uma grande preocupação para ele, como ele mostrou nesse momento, mas mostrou que era uma preocupação para a família. Em nenhum momento ele falou que isso era importante para ele. Eu gelei, não sabia o que responder, mas eu aceitei fazer o teste. Ele não me explicou como seria, e achei muito estranho ele falar que poderia ser um homem. Mas ele disse que tinha conhecidos na família, que já fazia isso para as irmãs, para as primas. Eu não entendi muito bem, mas eu fui fazer. Eu lembro que no dia, gente, eu tava suando frio, eu tava tremendo, porque ia dar errado. Mas eu também pensei assim, nós já estamos casados. Se isso for um impedimento pra ele, eu vou pedir o divórcio. Porque eu não quero ficar com um cara que só queira ficar comigo se eu for pura, né? Eu sei que foi um constrangimento esse teste, porque a gente ficava na posição que a gente sempre fica quando vai no ginecologista. Eu pensei que, gente, Marrocos, toda uma coisa fechada, tradição, o cara iria olhar de longe, né? E ia falar, é ou não é. E eu sei que isso não tem como ver, né? Cada mulher tem uma espessura, às vezes não tem como se comprovar, de você saber se a mulher é pura ou não. Mas enfim, o teste foi um pouquinho mais longe. O cara avaliava se eu era pura ou não com os dedos. Ele colocava 2 dedos para sentir o ímã. Se ele não fosse quebrar, estourar
o ímã nessa situação. E isso era tão doido da cabeça deles que o cara avaliou como se eu fosse uma mulher pura ainda, sendo que eu não era. Já que eu fui avaliada como pura, eu fiquei quieta, não ia contar que eu não era. Só que quando eu mostrei o certificado pra ele ficou meio assim, falou: que bom, meu amor. Ali nós já estávamos casados, então não teria como ele fugir da responsabilidade comigo depois de tirar a minha pureza. E que tinha uma outra coisa também. Quando acontecia lá a lua de mel, o casal tinha que mostrar lá pra família o líquido vermelho, comprovando que a mulher era pura. Só que alguns casais, o cara já tinha tirado a pureza da mulher antes, então como que eles faziam? Eles tentavam casar perto da data que a mulher ia mens, e aí usava mens para dizer que era o líquido da mulher pura, porque isso já tinha sido feito antes, era um acordo entre eles, tava tudo bem, ela tinha perdido a pureza com ele, tava tudo certo. Novamente, a gente estava indo pro vamos ver, e ele começou a ter as reações estranhas de novo, só que dessa vez ele começou a perguntar. No beijo, ele virou e perguntou como que eu sabia beijar tanto, como que eu tinha essa habilidade toda de beijar se eu era uma mulher pura. Então, que antes de eu ser muçulmana, já tinha beijado, somente não tinha chegado até os finalmente. E por isso que eu sabia. Só que aí ele começou a aprofundar em coisas piores. Do tipo, ele lembrou que quando ele veio pra cima de mim, eu já estava abrindo as pernas, já estava me abrindo pra que a situação acontecesse. E que na cabeça dele, se eu fosse uma mulher pura, eu não iria me abrir desse jeito. Eu iria me retrair e iria ter medo. E iria ter medo de se ia doer, como que ia ser. Eu não seria tão consciente de saber que aquilo ia ser bom, porque ele disse que na minha cara eu já estava sentindo o prazer que aquilo iria ser e estava pronta para que ele entrasse em mim. Que uma mulher pura não agiria dessa forma. E aí ele começou a soltar tudo. Ele falou que uma mulher pura jamais teria pegado no instrumento dele para sentir como é que tava ou por vontade de pegar. Ele tinha experiência de que seria uma mulher mais retraída. Outra coisa absurda que ele falou, e que na hora eu tava sendo tão julgada e tava com a consciência pesada, porque eu sabia que eu não era pura, então eu tava mais querendo provar ali pra ele uma situação para que tudo continuasse, do que entender como as perguntas dele eram absurdas e invasivas, que ele chegou e falou que os meus peitos, eles não pareciam de uma mulher pura, porque eles já estavam meio que caídos, que eu devia, como se fosse uma mulher que já tivesse tido alguma relação. E ele viu uma coisa na minha casa, que ele não se importou no começo, mas que agora ele tinha dúvida, que ele viu umas cartelas que parecia contraceptivo. E que pra que eu usava aquilo se eu era uma mulher pura? Como que eu tinha conhecimento daquilo? Eu expliquei pra ele que se usa pra espinha, pra equilíbrio de hormônio, pra várias outras coisas, mas ele foi ficando cada vez com o pé mais atrás e perguntando coisas que eu já não tinha respostas, e fez com que eu voltasse ao médico pra confirmar mesmo se eu era uma mulher pura. Até esse momento, ele não tinha entrado em mim em nenhuma situação. E dessa vez, o médico não confirmou que eu era pura. Ele disse que tinha acontecido algum erro. Na verdade, ele estava sendo influenciado, porque com certeza ele tinha conversado com o Mahmoud antes de mim. O Mahmoud tinha colocado todas as questões. Ele disse que foi um erro muito grande, mas que ele não via mais o meu ímã ali. Aí começou a briga, né? Porque ele tinha casado comigo, porque eu não tinha contado isso. Eu não conseguia disfarçar. Imagina, o cara olhando no meu olho, falando super bravo, até que ponto eu ia conseguir disfarçar de que eu era uma pessoa pura. Eu disse que aconteceu isso só com meu namorado, contei a parte do meu namorado, que era praticamente meu noivo,
E no Islã é assim, eles casam com uma mulher que é divorciada, né? Desde que depois que ela não tenha mais o marido, ela não tenha mais relação com ninguém e só tenha no casamento com o próximo marido. E era o que tinha acontecido comigo. Eu não tinha mais o meu noivo e conheci ele. Ali eu entendi que ele realmente me amava, que ele gostava muito de mim, porque apesar da briga, ele buscou situações para resolver, porque ele queria continuar comigo. E a gente já estava casado online. Mas ele deixou muito claro que eu era a mulher da vida dele, que eu não podia ter feito isso com ele, que foi uma mentira. Mas não foi uma mentira. Ele não me perguntou, a gente nunca entrou nesse assunto, eu não achei que era importante. E aí ele então propôs, depois de muitas brigas e de eu também correr atrás de resolver a situação, falei pra ele se ele não poderia me aceitar desse jeito. Ele disse que engoliria e que aceitaria porque me amava muito, mas que a família dele não aceitaria isso. E que ele também tinha o desejo de ter uma mulher pura. Que isso era importante pra ele. E eu não sabia que teria uma saída para resolver isso, que seria fazer a reconstrução do rim. Explicou que tinha uma cirurgia que não era nada invasiva, que antigamente sim levava mais tempo, mas que agora podia ser feito, não lembro muito bem se era com laser, mas era alguma coisa que era muito mais rápido de fazer, que era um tipo de um rim que era chinês, que você colocava lá, cirurgicamente dizendo, e que a mulher ia ter a primeira relação e na primeira pressão ia sair lá o líquido vermelho e o homem ia sentir como se tivesse lá tendo relação com uma mulher pura. Que se eu aceitasse, ele conhecia médicos que poderia fazer e que ele ia se sentir melhor assim. E eu pensei muito e resolvi que ia fazer então, a gente ia adiar as comemorações, o casamento, porque levava mais ou menos uns 30 dias para me recuperar da cirurgia e então poder ter relações. Eu fiquei bem mal, mas aí veio aquele envolvimento dele de beijos e abraços, que me amava, que ele tava fazendo isso até para me salvar, né, da família dele, me salvar de ser jogada aos 7 ventos, né? Somente por amor a gente põe a mão no fundo da paixão, né? Como se diz no Clone. Então, que ele tava sendo o Igor dela, né? Tava defendendo ela, que as pessoas poderiam fazer se descobrissem que eu não era pura. Até aí ele não tinha entrado em mim. E 30 dias depois da cirurgia, ele também não entrou em mim. Nós fizemos as comemorações, o casamento, tudo. E na hora do vamos ver, eu apaguei. Eu dormi. Eu acho que eu dormi uma noite e acordei tipo no outro dia. Mas depois eu entendi que eu fiquei assim por 1 ou 2 dias. Ele não me contou, não quis me explicar muito bem quanto tempo eu tinha ficado assim. Mas me explicou que eu tinha passado muito mal, que a gente não tinha feito nada e que ao mesmo tempo que tinha acontecido isso, eu tinha mens. Então que ele tinha mostrado isso pra família, mas não tinha acontecido nenhuma relação entre a gente. Quando eu achei então que a gente ia ter o nosso momento, ele sempre que chegava perto de mim, ele não conseguia. Ele dizia que não sentia prazer, que não ia conseguir chegar até o final, que na cabeça dele ainda estava que eu não era uma mulher pura, mesmo eu tendo feito tudo isso por ele. E, cara, passaram semanas, passaram meses, e ele não me procurava. Até que ele teve como se fosse uma conferência, que ia ser em um outro lugar como médico. Ele só veio me avisar. Ele não queria que eu fosse. Eu fiz o maior estardalhaço, porque eu pensei que ele iria ficar com uma outra mulher, já que ele não comparecia, né, em casa, nessa parte, pelo menos. O resto eu era super bem cuidada. E aí eu falei, não, eu vou com você, não tem essa, eu vou viajar com você. E aí depois de muito tempo ele deixou, falou que tudo bem, me levou para uma outra região, só que lá ele me deixou na casa de uma família dele e simplesmente sumiu esse tempo da conferência. Bom, eu tinha, sei lá, escrito um monte de coisa que eu queria atacar na cara dele, mas eu não consegui. Eu olhei pra ele, ele me pediu desculpa, veio me beijar ardentemente. E toda aquela coisa que eu tinha, eu simplesmente deixei pra lá. Beijei ele e continuei com ele.
Era como se como se nós tivéssemos feito as pazes, mas a gente ainda não tinha tido relações esse tempo todo. Então eu cobrei isso dele e disse que se não acontecesse, eu ia querer o divórcio. Então ele tentou mais algumas vezes. Ele chegou a fazer o começo comigo, mas no começo, gente, ele parecia assim um robô duro, não sentia nada. E ele me contou, e ele foi sincero de falar que tinha dado alguma coisa errada, que ele não estava se sentindo bem, que ele sentia que tinha alguma coisa estranha, se eu também não estava sentindo. Depois disso, eu não sei se foi inconsciente ou não, mas eu comecei a sentir uma dorzinha, alguma coisa assim. E ele disse que era melhor voltar lá para reconstruir isso de uma outra forma, que tinha algum erro, que eu tinha que fazer exames. Eu fui fazer tudo isso e eu não sei se vocês sabem, mas assim, você só pode reconstruir o ímã uma vez. E ele disse que tinha médicos, especialistas mais desenvolvidos, onde você podia fazer isso várias vezes. Eu sei que eu fui tentar resolver uma coisa que eu nem sentia muito, que era ele que sentia, que dizia que era um problema que tinha dentro de mim. E quando eu fui fazer, fui reverter essa reconstrução, vamos dizer assim. Era uma coisa que seria só com a anestesia local, não ia precisar dar geral nem nada. Só que isso começou a me dar complicações. Complicações de que eu não conseguia mais fazer o número 1. É como se tivesse fechado mesmo. O cara tinha feito alguma coisa errada no meu canal de fazer o número 1. Eu achava que era isso. Não sei. Eu não entendia muito bem como é que funcionava. Entendeu? Eu não sei o que ele fechou, o que ele deixou de fechar. Eu sei que tinha alguma coisa errada aí. Não sei se foi o que o cara fez, não sei se foi inflamação, se foi infecção. Eu sei que o meu canal fechou a ponto de eu ter que usar uma bolsinha para fazer o número 1. Por um tempo, isso seria revertido. Eu estava em tratamento. E foi nesse momento que ele resolveu pedir o divórcio. Quem cuidou de mim foi a irmã dele, que desde o primeiro momento me ajudou e me apoiou em tudo. E eu lembro que dentro dessa situação eu também descobri uma IS. E aí que veio a minha dúvida, porque eu não tinha, de acordo com ele, mesmo na lua de mel que eu apaguei, ele nunca tinha tido nenhuma relação comigo. Da onde que veio essa IS? Fui confrontar ele e os médicos falavam que não é porque apareceu naquele momento que você pegou naquele momento. Pode ser uma coisa de tempos atrás que resolveu aparecer ali naquela hora de muito tempo que você não tinha cuidado. Mas eu não engoli isso. Isso sempre ficou martelando na minha cabeça. O que aconteceu foi que eu me tratei sozinha com a irmã dele até reverter essa parte. E depois eu aceitei o divórcio e voltei para o Brasil. O que eu não esperava é que depois de um tempo, a irmã dele entrasse em contato comigo. Ela era uma menina que tinha feito faculdade, tá? Que estava tentando se conectar e se relacionar com estrangeiros porque ela não queria viver no Marrocos. Ela não se sentia bem com as regras que tinha ali para as mulheres. E ela entrou em contato comigo desesperada, dizendo que queria me contar coisas que já aconteciam há um tempo. E que não achava justo que eu não tivesse como informação. Ela começou a me soltar um monte de prints, e não eram prints assim que era tirado de tela. É quando a pessoa pega um celular e tira foto do outro celular. Então era uma coisa bem embaçada, uma coisa que não tinha qualidade nenhuma, que estava tudo desorganizado, porque, pelo que eu entendi, ela tirou essas fotos correndo do celular do Mahmoud. Aonde desde quando eu estava no Brasil, ele mandava fotos e vídeos meus para vários caras que ele conhecia. Praticamente dando valores de quanto que esses caras pagariam para ficar comigo. A exigência desses caras é que eu fosse uma mulher pura. E ela me contou que isso não só acontecia comigo, que ele tinha feito isso com ela
e que ela tinha descoberto, porque ela não era uma menina mais pura, que também teria que casar e que também teria que seguir as regras da família. Ela me contou tudo isso quando ela já estava em outro país, com um cara que ela tinha achado para casar e que ela tinha casado simplesmente para sair das vistas do irmão. Mas ela também me mostrou prints onde o irmão praticamente queria, o irmão Mahmoud, queria que ela fizesse essa cirurgia, essa reconstrução, e que ele também mandava fotos e vídeos dela para esses caras. Isso tudo só chegou em mim depois de muito tempo. E eram fotos que você tinha que tentar entender mais ou menos o que estava escrito. Eu até tive a ajuda de outras pessoas para isso, porque algumas partes eram em inglês, outras partes eram em árabe, e era uma coisa que o tempo já tinha passado, mas que me fez entender que em nenhum momento ele me quis como mulher, em nenhum momento ele queria que eu fosse pura, e que ele só fez tudo isso para lucrar em cima de mim, vendendo a minha pureza para outros homens. Essa IS veio da onde? Na minha cabeça, isso veio de um outro cara que com certeza ele deve ter me entregado na lua de mel, quando ele diz que eu apaguei. Que ele pode ter muito bem me dado um remédio para eu dormir, para o cara fazer o que ele queria com uma mulher pura e ele ter recebido um dinheiro por isso. Na minha visão, depois que ele lucrou com isso, ele ainda queria que eu fizesse de novo, que eu me tornasse pura de novo, mesmo sabendo que não teria como, mesmo sabendo que talvez traria complicações para mim, para ele tirar mais dinheiro de mim nessa situação. E por que que eu falo isso? Porque depois que a gente se divorciou, ele começou a viajar, a sair do Marrocos e a mostrar uma condição financeira que ele não tinha antes. E o nosso casamento, que tinha sido feito online, quando ele buscou para separar, ele também não tinha mais nada. E eu questionando isso com a irmã dele, ela disse que isso era muito fácil de entender, porque todo o dinheiro que ele recebia, ele passava para o nome e para as contas da mãe. Até aquele momento não vinha na minha cabeça como que eu tinha ficado casada tanto tempo com um homem que nunca me quis como mulher. E aí eu entendi que eu nunca fui casada com ele, que eu simplesmente fui um objeto de venda, onde ele leilou pro cara que ele quis. Eu sei que é muito fácil agora todo mundo virar e falar, denuncia, só que não é assim, é uma coisa que já passou muito tempo. As provas, elas não são concretas, mas pelo que eu vivi, depois que eu vi esses prints, os sinais começaram a vir na minha cabeça de muitas coisas, e vocês escutando a história, eu tenho certeza que vocês vão perceber que fica muito claro de que eu tenho quase que certeza de que foi isso que aconteceu. Mais uma vez, a gente cai na questão de mulheres aceitando que homens decidam o que fazer ou não com o nosso próprio corpo para o prazer deles. E essa vai um pouco mais longe, né? Porque pra mim, gente, já não é normal esse negócio de querer reconstruir pra ser pura. Pra mim isso já não é normal, mas essa ainda vai mais longe, né? Porque o cara não fez isso para ter ela como mulher, ele fez isso para lucrar. Então, assim, né? Até onde você e até onde mulheres aceitam, mesmo com sinais, situações desse tipo para agradar a outra pessoa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.